Oi, meus amores, boa tarde. Estamos retomando nossas aulas e a gente vai começar com português, fazendo uma revisão do nosso conteúdo passado e iniciando o nosso livro Apostila Volume 4. Então, essa atividade a Tia Lane está passando valendo 2 pontos, tá? Então, vocês vão ler essas 3 atividades comigo, eu vou explicar e vocês vão ter uma semana para fazer, tá? Então, começando aqui por coesão textual. Lembrando, o que é coesão textual? A gente evita a repetição de palavras para o texto não ficar repetitivo, não ficar cansativo, não ficar chato. E a gente troca por pronomes ou sinonímia. Sinonímia são os sinônimos, lembram? Então, aqui eu tenho um texto, né? A gente vai ler esse texto e vamos perceber, vamos notar que a palavra casa repete muitas vezes. Para melhorar esse texto, vocês vão reescrevê-lo, substituindo as repetições pelas opções mais adequadas. Ou usa pronome ou usa sinonímia. Então, vamos lá para o texto. Ao caminhar tranquilamente por uma avenida bem arborizada, eu vi uma casa que estava à venda e ela chamou a minha atenção. Como eu estava mesmo procurando uma casa nova, fiquei interessado. A casa era linda. No exato momento que vi a casa, pensei: preciso comprar essa casa, não importa o quanto a casa custe. O problema é que a casa era bastante cara e na hora eu não tinha grana para comprar a casa, mas eu voltava para ver a casa frequentemente. Enquanto juntava a quantia necessária para ficar com a casa, um dia passei pela casa e percebi que a placa de venda havia sido retirada. Pensei que a casa havia sido vendida. Fiquei um pouco triste, mas não desisti. Depois de um tempo, passei novamente para ver a casa, mas a casa não estava mais ali. A casa tinha sido demolida. Bom, tem muita casa, muita palavra, muita repetição da palavra casa e vocês vão reescrever o texto substituindo, ok? Passando para outra atividade, a gente tem aqui as conjunções, né? As conjunções são aquelas palavras que a gente usa para ligar as orações, para criar uma frase. Então, aqui vocês, no número 1, vocês vão relacionar a primeira coluna com a segunda coluna. Então, vocês estão vendo aqui na segunda coluna o termo para, começa com para, depois a segunda começa com pois, a terceira começa com porquê e a quarta começa com mas. Vocês vão ler as frases que estão na coluna da esquerda e as frases que estão na coluna da direita que combinarem, que fizerem sentido para juntar, vocês vão escrever a letra. Então, exemplo da letra A. O Rio São Francisco está poluído. É a letra A. Para completar esta frase, qual seria a oração ideal? O Rio São Francisco está poluído para juntos solucionassem o problema da poluição do rio? Pois a intenção era matá-lo? Porque os habitantes não cuidavam bem dele? Mas não pescavam nenhum peixe? A frase que mais combinar para juntar, a oração que combinar para juntar e formar uma frase com sentido, vocês vão colocar a letra e fazer essa relação. A questão número 2, vocês vão unir as frases, né? As duas frases, cada opção aqui tem 2 frases, vocês vão unir com uma conjunção. Já está sugerido entre parênteses, porém, vocês vão classificar essa frase, esse uso dessas conjunções, como explicativa, adversativa, alternativa ou conclusiva. Quem não lembra da explicação de todas essas classificações está na página 23 da apostila volume 3 de português. Então, a letra A, por exemplo, o cachorro é o melhor amigo do homem. O homem nem sempre é o melhor amigo do cachorro. Para a gente unir essas 2 frases com uma conjunção, a gente pode usar qualquer uma dessas 3, mas, porém ou contudo. Então, eu vou ter que adaptar, fazer as adaptações também. Vou repetir como eu usaria uma conjunção nessa frase. O cachorro é o melhor amigo do homem. Contudo, nem sempre é o melhor amigo ele nem sempre é o melhor amigo do cachorro. Então, eu retirei o ponto da primeira frase, eu retirei o termo o homem, substituí por ele e acrescentei a conjunção contudo.
Essa conjunção, ela tem a função de adversária, né? Adversativa. Eu estou dizendo que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas, contudo, porém, no entanto, né? É uma oposição, né? Ele, o homem, não é, nem sempre é o melhor amigo do cachorro, ok? Vocês vão fazer assim na frase B e C também. A questão 3, vocês vão sublinhar as conjunções, tá? Então, aqui na letra A, saiu cedo, mas não voltou ainda. A conjunção é a palavra mas, e é um termo que traz a ideia, a função de oposição. E assim, vocês vão grifar a palavra mas na letra A. Vocês vão fazer assim até a letra K, ok? A atividade 4, a gente já vem para outro conteúdo que a gente estudou, que são as palavras primitivas e derivadas, prefixos, sufixos. Então, aqui na número 4, a gente tem palavras, as palavras originais, as palavras-chave, que são amor, felizes, acordar e próprio. E o enunciado está pedindo para que vocês completem as palavras que estão na direita com os prefixos in, com N, in, com M, e des, com S, né? Des. Então, amor. Como que ficaria a palavra derivada de amor com o prefixo? Inamor, imamor ou desamor? Qual que se adequa mais? Vocês vão só preencher esses tracinhos. A atividade 5, vocês vão pensar em palavras derivadas formadas com sufixos, lembra? São aqueles termos que vêm depois da palavra-chave, né? O termo principal, da palavra primitiva. Então, pense em 5 palavras com eiro e com inho, ok? E para terminar essa atividade, observe a imagem. Eu vou ler, vou aumentar aqui um pouquinho. E eu não sei como é que tá para vocês aí a impressão, mas aqui também tá bem falhadinho, mas eu vou ler e vocês conseguem entender. Durante a aula, no meio de uma explicação importante. Pro, posso ir ao banheiro? Fala a primeira menininha. Depois o aluno do lado. Pro, nasceu 7 gatinhos em casa. E o terceiro aluno. Ô, Pro, minha mãe fez bolo de laranja hoje. E abaixo escrito, as professoras pira. Então, é uma charge fazendo uma brincadeira, né, com como que as crianças interagem nas nossas aulas. No primeiro e no segundo balão, tem 2 palavras formadas por sufixos, aqueles termos que têm elas viram uma palavra derivada, porém no final da palavra original, da palavra primitiva. Então, vocês vão ler o primeiro e o segundo balão e pegar essas 2 palavras que têm sufixos, ok? Bom, a atividade a gente acabou aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Acabou aqui e eu vou pro livro agora, tá bom? Deixa eu parar.